Olá, nós vamos apresentar o trabalho da disciplina Qualidade de Águas da Faculdade de Farmácia da UFJF. O nosso tema é Novas Tecnologias no Tratamento de Águas e Esgoto, Reuso. O nosso grupo é formado por Alice, Ana Paula, Bárbara, Brenda e Bruna. A água é fundamental em nossas vidas e está presente em nossos dias em inúmeras atividades. Devemos sempre lembrar que esse recurso tão importante não é infinito. Em alguns lugares, a escassez de água já é uma realidade, e isso é muito preocupante. Há relativamente pouco tempo, a população tem se conscientizado mais a respeito do cuidado que devemos ter para a preservação e economia da água, e por isso o reuso tem ganhado mais evidência. A reutilização ou reuso de água não é algo novo e tem sido praticado em todo o mundo há muitos anos. Existem relatos de sua prática na Grécia Antiga, com a disposição de esgotos e sua utilização na irrigação. Mas afinal, o que é água de reuso? O reuso da água é definido por Lavrador Filho em 1987 como o aproveitamento de águas residuárias de atividades domésticas e industriais utilizadas uma ou mais vezes para o seu uso original ou não. O reuso de água abrange o uso racional da água, juntamente com o controle de perdas e desperdícios. O reuso de um efluente diminui o consumo de água e seu volume, que é destinado ao sistema de esgoto, reduzindo o gasto com água e com esgoto. Tem se tornado mais importante em diversos países que sofrem com secas, disponibilidade de água doce em quantidade e qualidade e ainda elevadas demandas nos grandes centros urbanos. O Brasil, que é detentor de 12% das reservas de água doce do mundo, vem enfrentando uma crise hídrica desde 2014. A seca levou cidades a iniciar programas de racionamento, diminuir a geração de energia hidroelétrica e a conflitos interestaduais pela prioridade de uso da água. A água de reuso, produzida dentro das estações de tratamento de esgoto, tem um papel fundamental no planejamento e na gestão sustentável dos recursos hídricos, como substituto para o uso de águas destinadas a fim de limpeza de rua, por exemplo. Embora tenha aparência semelhante à água potável, a água de reuso não é potável e não deve ser utilizada para beber, para tomar banho, deve-se evitar o contato da água com a pele, se houver contato, lavar com água limpa, não dar banho em animais domésticos, não regar plantas comestíveis e não regar plantas se houver resíduos de cloro ou alvejante na água. Ao liberar as fontes de água de boa qualidade para abastecimento público e outros usos prioritários, o reuso contribui para a conservação dos recursos e reduz a demanda sobre os mananciais de água, pois, a cada litro de água de reuso utilizado, 1 litro de água é conservado nos mananciais. Dessa forma, grandes volumes de água potável podem ser poupados pelo reuso, quando se utiliza água de qualidade inferior para atendimento das finalidades que não necessitam de água potável. A norma 13.969 da BNT, ela fornece algumas instruções para o sistema de reuso e define alguns parâmetros, né, de avaliação da qualidade da água de reuso, de acordo assim com a classe de uso, né, se essa água se ela é para lavagem de ruas, se é para regar hortaliças, etc. E essa norma ela também informa sobre os riscos do contato direto com essa água de reuso. A falta de legislação específica ela dificulta a aplicação da água de reuso no país, em razão da ausência de orientações técnicas para a implementação do sistema de reuso, né? E a respectiva fiscalização desses sistemas. Eu vi que em algumas regiões a água de reuso ela é utilizada para fins agrícolas de maneira assim informal, né? Sem garantir a segurança ambiental e para a saúde pública também. Então, né, é necessário regulamentar e promover esse setor,
com a criação de estruturas de gestão, preparação de legislação, disseminar assim, informações e desenvolver tecnologias. Entre as normatizações nacionais para aplicação de águas de reuso, existe a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos de 2005, que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para poder regulamentar e estimular a prática de reuso, né? Em todo o território nacional. Critérios para a formulação de padrões de qualidade para o reuso da água. Atualmente, tem-se alguns critérios de qualidade para a utilização de esgotos sanitários. Primeiro, a ausência de organismos patogênicos no efluente. Segundo, a medida de risco atribuível à utilização de esgotos dentro de uma população exposta. E terceiro, a estimativa da concentração de patógenos no efluente correspondente ao nível de risco aceitável em uma dada população. Tipos de reuso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a reutilização de água pode ser direta ou indireta, decorrentes de ações planejadas ou não. Temos reuso indireto, onde ocorre quando a água já utilizada, uma ou mais vezes para uso doméstico e industrial, é descarregada nas águas superficiais ou subterrâneas e utilizada novamente a jusante, de forma diluída. O reuso direto é o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para certas finalidades, como uso industrial, irrigação, recarga de aquífero e água potável. E a reciclagem interna é o reuso da água internamente às instalações industriais, tendo como objetivo a economia de água e o controle de poluição. Já a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental adota uma classificação de reuso de água potável e não potável. Essa classificação é amplamente adotada por sua praticidade e facilidade, sendo reuso potável direto, quando o esgoto recuperado, por meio de tratamento avançado, é diretamente reutilizado no sistema de água potável. Reuso potável indireto, caso em que o esgoto, após tratamento, é disposto na coleção de águas superficiais ou subterrâneas para diluição, purificação natural e subsequente captação, tratamento e, finalmente, utilizado como água potável. Reuso não potável. Este tipo de reuso apresenta um potencial muito amplo e diversificado, por não exigir níveis elevados de tratamento, vem se tornando um processo viável economicamente e, consequentemente, com um rápido desenvolvimento, podendo ser classificado em 1. Reuso não potável para fins agrícolas. Quando se pratica essa modalidade de reuso, haja como um subproduto recarga do lençol subterrâneo. O objetivo dela é a irrigação de plantas alimentícias, tais como árvores frutíferas, cereais, etc., e plantas não alimentícias, tais como pastagens e forrações, além de ser aplicável para a desidentação de animais. 2. Reuso não potável para fins industriais. Abrange os usos industriais de refrigeração, água de processo, para utilização em caldeiras e etc. 3. Reuso não potável para fins recreacionais. Classificação reservada à irrigação de plantas ornamentais, campos de esportes, parques e também para enchimento de lagos ornamentais e etc. 4. Reuso não potável para fins domésticos. São considerados aqui os casos de reuso de água para rega de jardins, para descargas sanitárias e utilização desse tipo de água em grandes edifícios. 5. Reuso para manutenção de vazões. A manutenção de vazões de cursos de água promove a utilização planejada de efluentes tratados, visando a uma adequada diluição de eventuais cargas poluidoras a eles carreadas, incluindo sifones difusas, além de propiciar uma vazão mínima da estiagem. Também temos a aquicultura. Consiste na produção de peixes e plantas aquáticas, visando a obtenção de alimentos ou energia, utilizando-se os nutrientes presentes nos efluentes tratados. E também a recarga de aquíferos subterrâneos. É a recarga dos aquíferos subterrâneos com efluentes tratados, podendo se dar de forma direta, pela injeção sob pressão, ou de forma indireta, utilizando-se águas superficiais que tenham recebido descargas de efluentes tratados a montante. Uma preocupação dos consumidores é a presença de substâncias químicas e organismos patogênicos na água destinada a reuso. A remoção dos contaminantes dependerá da eficiência dos sistemas de tratamento.
tecnologias. Um dos principais objetivos do tratamento de efluentes é fazer com que os resíduos humanos e industriais sejam eliminados, para não oferecerem danos ao meio ambiente e para não prejudicarem a saúde das pessoas. Um dos alvos de investimento são as tecnologias que possibilitam a dispensa ou o uso mínimo de produtos químicos no processo de saneamento. Também há linhas de pesquisa que procuram tornar as estações de tratamento mais automatizadas, com sistemas de controle capazes de promover a autosseparação dos processos. Processos físicos mais comuns. Em efluentes com substâncias ou colóides insolúveis em água, os processos físicos utilizados são a decantação, filtração ou separação centrífuga. Além do mais, são empregadas grades, filtros ou membranas de filtração. Membranas de filtração. Este tratamento de água e efluentes tem por objetivo separar as substâncias consideradas solúveis e insolúveis das águas residuais, atraindo o líquido a passar por uma membrana semipermeável. O grau de seletividade das membranas depende do tratamento do poro da membrana, sendo os processos mais utilizados a microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e a osmose reversa. Flotação. Utiliza forças de adesão para que partículas mais finas sejam separadas por aderirem a pequenas bolhas de ar. O flotador por ar dissolvido pode ser usado como pré-tratamento para sistemas secundários biológicos ou como tratamento final. Processos químicos de tratamento. É um método de adição de produtos químicos para acelerar a desinfecção dos efluentes. Estes induzem reações químicas geralmente associadas a processos biológicos e físicos para maior eficiência. Os processos químicos mais comuns são a coagulação química, a precipitação química, a oxidação, a permuta iônica e a neutralização e a estabilização. Tratamento biológico. Métodos de tratamento biológicos utilizados para remover matéria orgânica dissolvida e suspensa em águas residuais. A remoção de micro-organismos é de especial interesse, devido à patogenicidade de alguns indivíduos. Estes processos de tratamento de água e efluentes também removem outros componentes de águas residuais, como sólidos em suspensão, nitrogênio, fósforos, metais pesados e xenobióticos. Bioreator de membrana é um processo de tratamento que integra uma membrana de permeabilidade seletiva ou semipermeável com um processo biológico. Combina um processo de filtração por membrana com um bioreator. A principal função do bioreator é a de degradar a matéria orgânica e mineral, ao mesmo tempo que a membrana realiza a separação das fases líquidas e sólidas. Por fim, existem vários processos de tratamento de água e efluentes que podem ser combinados para que se tenha uma maior eficiência e para que a água seja devolvida de forma sustentável ao meio ambiente. Com a junção de processos, pode haver uma maior eficiência, porque haverá diferentes fases, onde em cada uma dessas fases, diferentes materiais serão retirados da água. Para finalizar nosso trabalho, trouxemos alguns exemplos de utilizações por aí da água de reuso. Aqui nesse slide, nós temos 3 prints de notícias que saíram no portal Tratamento de Água. A primeira notícia é ainda de 2014, sobre um cassino em Las Vegas que utiliza a água de reuso. Ou seja, há um certo tempo já, a água de reuso vem sendo bem utilizada. A segunda notícia é de 2019, sobre uma nova tecnologia de tratamento e reuso de esgoto que está em fase de testes na estação de pré-condicionamento de esgoto. E a terceira notícia, também de 2019, é sobre uma máquina que transforma o esgoto em água potável e foi criada em Curitiba. Falando mais detalhadamente sobre cada uma das notícias, eu vou começar com a notícia Las Vegas, um caso de sucesso no reuso da água. Lá em Las Vegas, um dos cassinos mais famosos utiliza um sistema de nanofiltração para limpar a água de uma corrente subterrânea.
E lá, eles destinam essa água para a irrigação de jardins, gramados e campos. Isso faz com que cerca de 22,7 milhões de litros de água sejam poupados, o que é muita coisa. Além disso, a maioria das plantas das casas de Las Vegas tem jardins com pedrinhas para que não precisem ser regados com tanta frequência. E as descargas são consideradas inteligentes, pois reduzem cerca de 1,28 litros de água a cada vez que são acionadas. A próxima notícia é sobre a nova tecnologia de tratamento e reuso de esgoto que está em fase de testes na estação de pré-condicionamento de esgoto. A tecnologia é uma vertente do sistema de lodo ativado, desenvolvida na Holanda e adaptada para a realidade do Ceará como uma alternativa de tratamento. Para isso, foi instalada na estação de pré-condicionamento de esgoto uma estação compacta composta de 2 reatores pilotos que tem capacidade de tratar cerca de 400 litros de efluentes por dia. Para dar início à pesquisa, foi cultivada biomassa no laboratório de saneamento da UFC, e o segundo passo foi adaptar essa tecnologia para um esgoto real. Em apenas 3 meses, o sistema conseguiu apresentar ótimos resultados, atendendo integralmente aos parâmetros exigidos na legislação. E como funciona? Bom, uma parcela do efluente é levada para o reator, onde ocorre a reação batelada sequencial, e em seguida o efluente tratado é coletado. Essa coleta é feita 3 vezes por semana e o material também é levado para o laboratório, onde são feitas análises físicas, químicas e microbiológicas. Por meio dessas análises, é possível identificar quais grupos bacterianos estão sendo predominantes no sistema, e isso vai auxiliar os pesquisadores nas tomadas de decisões para operar o reator. A última notícia é sobre a máquina criada em Curitiba que transforma o esgoto em água potável. A Elysium S7 é uma família de máquinas compactas e portáteis capazes de tratar até 80% do efluente. É uma tecnologia inédita que tem como objetivo se dedicar ao reaproveitamento deste recurso. Por meio de um processo que combina diferentes tecnologias, que são a remoção da carga orgânica, a filtração e a esterilização, entrega-se uma água com qualidade similar ou até melhor do que a das torneiras de casa. Um dos diferenciais da máquina está na facilidade de instalação, pois ela sai pronta da fábrica e é transportada até o seu destino. A tecnologia torna acessível o tratamento de esgoto e o reuso dessa água não só para grandes indústrias, mas para os mais diferentes tipos de uso. Ela passa a ser economicamente viável a partir de um local com 100 residências ou em um local comercial onde circulem cerca de 300 a 400 pessoas por dia. Essas foram nossas referências e muito obrigada!